Soma dos termos de um APG. Agora nós vamos ver a soma dos infinitos termos. Então, no vídeo anterior a gente viu a soma dos primeiros termos de um APG, uma série limitada de termos. Agora nós vamos ver com termos infinitos. E quando que nós vamos usar a soma dos infinitos termos? Quando a razão vale menos 1, quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Porque se tiver em valores diferentes, não vai ter significado a gente calcular os infinitos termos, porque vai dar um valor infinito. Agora, quando a razão estiver entre esses números, ele vai tender a um valor, um número real, e daí é possível fazer esse cálculo. E como a gente faz a soma dos termos infinitos, nós vamos nos cair num chamado limite. O que é limite? Naquela fórmula que a gente viu antes, tem a partezinha da razão elevada a n. Quando eu tenho a razão entre menos 1 e 1, se eu elevar essa razão a um número n, um número muito grande, tendendo ao infinito, essa parte da expressão daquela fórmula vai dar zero, tá? Vai tender a zero. Então, nós podemos modificar aquela formulazinha. Lembram daquela fórmula que a gente tinha? A 1 vezes 1 menos q na n dividido por 1 menos q? Essa parte aqui, quando a razão estiver entre menos 1 e 1, elevado a um n muito grande, vai dar como resultado zero. Sempre vai dar zero. Então, vai ficar 1 menos 0, que é como resultado 1. E 1 vezes a 1 vai dar o próprio a1. Então, podemos simplificar aquela outra fórmula para essa fórmula aqui. Então, a soma dos infinitos termos de uma APG pode ser dada por essa fórmula mais simplificada. Sn igual a 1 dividido por 1 menos q. Se quiser calcular com a fórmula inteira, também pode, mas ao momento que você for calcular aqui, vai dar 0, 1 menos 0, né? Que sempre vai dar 1. E daí acaba nessa fórmula. Porém, essa fórmula aqui não pode ser utilizada quando vai se calcular a soma dos n termos de uma APG. Então, se eu for calcular, por exemplo, a soma dos 10 primeiros termos de uma APG, eu não vou poder utilizar essa fórmula. Porque mesmo que a razão estando entre menos 1 e 1 elevado a 10, não vai ser bem zero. O zero vai ser quando eu limito esse n ao infinito, tá? Então, se for q elevado a 10, vou ter um valor próximo a zero, mas não exatamente o zero. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Vamos a um exemplo agora. Calcular a soma dos infinitos termos da PG, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo e 3 pontinhos, que significa que ela vai ao infinito, aos infinitos termos. Tá? O que nós temos que notar nessa PG? Tem que ver se eu quero calcular os infinitos termos e se a razão está entre menos 1 e 1. Nesse caso, faz essas ponderações. Cumpre essas exigências, né? Então, vou calcular os infinitos termos e a razão está entre menos 1 e 1. Então, eu coloco ali o valor do A1 e coloco ali também o valor da razão. A razão vai dar 1 meio, porque eu vou pegar o A2, dividir pelo A1. 1 quarto dividido por 1 meio vai dar 1 meio, né? 1 quarto dividido por 1 meio, eu faço 1 quarto vezes 2 sobre 1, né? Escreve a primeira vezes o inverso da segunda e multiplica em linha. Vai dar 2 quartos, que é igual a 1 meio. Então, sabendo esses dois valores aqui, agora basta procurar o valor do Sn, né? Porque o n a gente sabe que é infinito, são infinitos termos. Então, basta calcular esse n utilizando aquela fórmula simplificada, que é Cn igual a 1 dividido por 1 menos q. O A1, então, vai ser trocado por 1 meio, né? Troca o A1 por 1 meio. E aqui, como deu a razão 1 meio também, coincidentemente, vamos trocar o q por 1 meio. Então, vai ficar 1 meio dividido por 1 menos 1 meio. Resolvemos essa parte do denominador, né? 1 menos 1 meio. Faz lá a subtração, né? Tu tem 1, tira a metade, vai ficar a metade. Então, vai ficar como resultado 1 meio dividido por 1 meio.
E 1/2 dividido por 1/2, quando dois números iguais são divididos, né, vai ter como resposta 1. Então, se somar todos os termos dessa PGE, mesmo que eu pegar infinitos termos, essa soma vai dar 1. Então, eu chego ao número real mesmo somando todos os infinitos termos. Claro, é uma PG decrescente, conforme vai aumentando o termo, né? Se eu pegar um termo lá, o centésimo termo, vai ser um termo bem próximo a zero. Então, eu somando termos muito pequenos, não vai dar muita diferença. Então, pegando todos os termos até o infinito, ele vai chegar, então, a essa soma igual a 1. Logo, então, a soma dos infinitos termos dessa PG é igual a 1. Vamos a mais um exercício. E esse exercício aqui pede para determinar a fração geratriz da dízima periódica 0,3333. Nono ano, normalmente se estuda a dízima periódica, a fração geratriz, e se aprende de um outro formato. Tem lá um modelinho, lá tu segue o caminho, lá segue sempre os mesmos passos lá que são dados e você vai chegar à fração geratriz. Vai chamar o 0,33 de x, vai multiplicar ambos os lados por 10, depois subtrai uma linha da outra, uma expressão da outra e vai chegar à fração geratriz. Tipo igual você faz para descobrir a soma dos n primeiros termos de uma PG. Mas aqui a gente vai utilizar a PG para resolver essa fração geratriz, descobrir a fração geratriz. Mas como? Qual é a lógica? A lógica é a seguinte, que o 0,333 pode ser escrito como o limite da soma 0,3 mais 0,03 mais 0,03 mais infinitos. Então, eu decompus o 0,333333 nessa conta aqui. Então, se eu somar tudo isso, eu vou chegar a essa dízima periódica. Mas o que é isso? Isso aqui é uma PG, né? Soma dos termos de uma PG. Se é a soma dos termos de uma PG, e são infinitos termos, e a razão está entre menos 1 e 1, eu posso usar aquela formulazinha, aplicar os valores na fórmula e descobrir quanto que dá essa soma. Só que eu vou descobrir quanto que vai dar essa soma em forma de fração, e que vai ser então a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do primeiro termo e precisamos da razão. O primeiro termo aqui nós podemos observar que é o 0,3. Então, temos que o primeiro termo, o A1, é 0,3. A razão, nós vamos pegar o A2 e dividir pelo A1, porque é uma PG, né? Então, como sendo uma PG, eu pego o termo posterior e divido pelo anterior. Dividindo 0,03 por 0,3, eu vou obter 0,1 ou 1/10, né? Então, como queira. Se quiser colocar 0,1 também pode. Aqui eu coloquei 1/10, mas fica a critério de cada um que faz o cálculo. Se gosta mais de fração, deixa fração. Se gosta mais de decimal, deixa decimal. Aqui também poderia ser colocado 3/10, né? 3/10, 3/100, 3/1000, como queira. Tá? E aplicamos isso aí na fórmula. Pegamos a fórmula simplificada, porque a gente tem que estar calculando, somando infinitos termos de uma PG, e a razão está entre menos 1 e 1. Então, pegamos a fórmula simplificada, trocamos o A1 por 0,3 e o Q por 1/10. Nesse caso, que se colocasse 0,1 ficaria até mais fácil, porque 1 menos 0,1 é 0,9. Mas fica a critério de cada um. 1 menos 1/10 dá 9/10, né? 9/10. E é uma divisão aqui de frações, 0,3 dividido por 9/10. Para dividir isso, então, eu vou pegar e escrever a primeira, que é 0,3, vezes o inverso da segunda, vezes 10 nonos. Que daí vai ficar 3 sobre 9, 3 nonos. Né? 0,3 vezes 10 dá 3, 3 nonos, que simplificando vai dar 1/3. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica é 1/3, que é igual à soma dessa expressão que eu decompus da dízima 0,3333. Então, achamos a dízima periódica. Então, logo a fração geratriz do número 0,333 é 1/3. E assim pode ser feito para todas as frações, todas as dízimas periódicas.